Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você, meu amigo? E aí? Estamos de volta gravando. Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. Bem-vindos a mais um episódio. E agradecemos a audiência de vocês nas nossas redes sociais, os episódios completos no YouTube e hoje com uma novidade aqui uniformizada. Você viu Melhor só? Pai do Mundo. Aqui, Aí, ó. mostra aí. Olha só, Em breve disponível. já disponível na internet aí pra galera comprar, né? Temos que fazer um Camiseta. agradecimento, inclusive. Ah, é né? verdade. Por favor, faça as honras. Ilson, nosso amigo que cedeu as camisetas e agora a gente tá pensando em ter uma loja, né, Caio? Exatamente. Com essas camisetas Pra aqui. você presentear o seu melhor pai do mundo, né? É Os isso aí. filhos, as mães, enfim, quem quiser presentear, É pode isso presentear. aí. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, hein, Caio? Muito. E muito difícil, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis de dizer aos filhos. A gente veio falando sobre essa questão das regras, do ser autoritário às vezes, né? Do ser firme, mas por vezes nós precisamos ser assim mesmo, né, Caio? E você sabe que uma das coisas que eu mais escuto, uma das coisas que a gente mais discute hoje no mundo da educação é o quanto as crianças, os adolescentes têm dificuldade em ouvir não na escola, porque eles não escutam não em casa. Pelo menos é o que dizem por aí, né? Você sabe, Caio, que eu fui uma criança que escutou pouco não. Por quê, William Girardi? Porque, é um assunto longo. Mas vamos lá, temos tempo para isso. Eu já falei isso para vocês. Eu sou adotivo, né? E não sei se você sabe, Caio, já falei sobre isso, mas a criança adotiva, ela tende a ouvir menos não. Porque os pais têm medo, né? Você já comentou algo sobre A isso. mãe, o pai adotivo, tende a não negar a criança por medo de que a criança vá embora. O que é, de certa forma, uma coisa específica, uma coisa deles, né? A criança não vai embora, mas eles negam menos. E eu fui um menino que fui pouco negado. Mas você entende que você cresceu sem limites por conta disso? Não sei, talvez, mas assim, eu ouvi... Ou com uma dificuldade, talvez, de ouvir um não? Ouvi na ocasião em que eu me curava do divórcio, né, da terapeuta, ouvi que a minha separação foi o primeiro não real que eu ouvi na vida. Ela me comprovou, assim, ela falou, vamos atrás de um não que você recebeu ao longo da vida. E assim, um não absoluto, acho que foi a primeira vez. Porque eu acreditava que... Primeiro, eu acreditava que o relacionamento não tinha terminado. Estava passando por uma fase de luto e acreditava que o relacionamento não tinha terminado. E aí, nessa de querer entender por que aquilo estava acontecendo, ela veio para essa vertente aí. Mas para os seus pais, para esse assunto aí. Esse não dos seus pais adotivos era quase que um não inconsciente. Assim, eles não tinham noção de que por serem pais adotivos, eles estavam dizendo menos não, imagino eu, né? Não sei. Sempre dando tudo, né? O que para criança é super confortável, mas é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Não é algo que pode ser feito sem que haja consciência, né? O não é importante. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O não educa, né? O não educa e o não dói, muitas vezes mais em nós do que neles. E os nãos que eu lembro, assim, de escutar... E a gente, hoje como pai, a gente fica às vezes com medo de falar não e traumatizar, mas eu não me sinto traumatizado por nenhum não que eu escutei. Eu acho que eu escutei alguns nãos mais relacionados assim, a uma época muito difícil financeira da minha família, assim, na infância, e que eu já sabia que algumas coisas que eu queria já seriam nãos, né? Sim. Então aquilo já estava meio que implícito ali naquele contexto, né? Eu também não lembro da meu pai e da minha mãe dizendo não, sabe? Eles sempre diziam hoje não. Então, quando eu puder, talvez. Acho que isso é algo que eu trago muito hoje para mim. Mesmo quando eu posso. Eu costumo dizer não para os meus filhos, mesmo em períodos de abundância, digamos assim. Opa, bati aqui no microfone. Porque eu acho que isso também é importante, né? Às vezes você pode ofertar alguma coisa que a criança quer, mas você vai dizer não com um propósito, porque isso também educa. Certa vez, estávamos em Minas Gerais... E a Manuel queria um presente que estava numa dessas banquinhas de quermesse, assim. E eu disse não, podendo. Falei não. E aí ele chorou bastante. Eu fui pressionado a transformar o não em sim. E eu disse não, nós compraremos no final da semana. Era uma terça-feira. Então foi um não pela metade.
E ele suportou até que no final de semana ele teve o sim. E eu acho que esses nãos pela metade, eles também são perigosos. E tem muita coisa aí, né? Ele aprendeu a esperar, ele aprendeu que vai ter um momento certo para ele ter aquilo que ele tanto quer, né? Que não é toda hora que ele vai pedir alguma coisa e vai ter ali na mão, porque a vida não é assim, né? Então não tem essa função desde muito cedo, né? Mas é muito difícil dizer não às vezes. Pro pai, às vezes, quando tem, é difícil dizer não, né? E a gente precisa se exercitar nesse sentido. Eu acho que essa é uma boa fala. Dá a impressão que a gente está sendo ruim, né? Poxa, eu posso, mas vou dizer não. Dá até uma dor no coração. E esse é o ponto que é tão discutido hoje em escola, né? Não se diz não quase que sob nenhuma hipótese, né? Então, a criança tem sim para quase tudo e até se acostuma a ouvir o sim. E, de repente, ela se depara com uma escola que, porque precisa, e é assim que se educa de fato, diz não com alguma frequência. Como é que é isso lá na escola, Caio? O que a gente comenta muito é que as crianças parece que chegam cada vez mais sem limites, achando que são elas que controlam tudo, né? E eu penso muito que às vezes não é nem a palavra sim ou não, mas é a maneira como isso é conversado, né? Então, por exemplo, a criança te pede, eu quero este brinquedo. Ao invés de falar não, porque muita gente fala, você não tem que explicar tudo, não é não. Será que não é não mesmo? Mas eu acho que levar a criança a refletir é importante. Por que você quer? Agora é importante? Tem realmente essa necessidade? E trazer esse tipo de reflexão, acho que é um não mais educativo, porque simplesmente a palavra fria, assim, né? Não, sim. Então, é importante fazer com que o seu filho também pense se aquilo que ele quer é importante, é realmente necessário, se ele não pode esperar um pouco mais, né? E isso traz mais consciência, isso educa, né? A gente discute sim ou não muito nesse... falar não, dizer não. Mas o que é dizer não? Será que é dizer a palavra não? Ou não também é ensinar a refletir e a pensar? Isso é muito importante. É muito importante. É o não refletido sobre uma segunda camada, né? É o que faz, por exemplo, um adulto não gastar o dinheiro desenfreadamente. Né? Ele vai ter que dizer perguntinhas, não. Né? Posso? Quero? Preciso? É realmente necessário? Porque aí é o não para você mesmo, né? Aliás, eu acho que muito da gente ter dificuldade para falar não para criança tem a ver com o não que a gente também não queria receber quando criança, né? E que normalmente a gente escutava. Não, por que não? Por que não? Porque não é resposta, né? Porque sim não é resposta. A gente escutava coisas desse tipo, né? Não, por que não? E era muito seco, você não entendia o porquê. Então, eu acho que a criança, quando ela consegue entender o porquê do não, o porquê dessa reflexão, de todas essas perguntas, ela também cresce, né? É muito mais importante do que simplesmente... Não que a gente tenha que explicar tudo, acho que tem momentos que não, por que não? Depois a gente conversa e é isso. E também porque às vezes não tem nem maturidade para entender, né? Que ali é um não categórico, não é não. Não, né? É não. Tem que ficar se explicando o tempo todo. Mas acho que sempre que possível é muito importante fazer esse tipo de pergunta, né? Olha, nesse momento não vai ser possível por causa disso, disso e disso. Explicar para a criança sempre muito abertamente, dentro, obviamente, da maturidade do que a criança pode escutar, né, e perceber, mas não, nem sempre é não, né? A gente ia colocar o nome desse episódio de não é não, exclamação, e depois repensamos em não é não, interrogação, né? Porque a gente precisa refletir mesmo. Também porque a criança, Caio, ela não pode crescer, imagino, acreditando que o mundo gira em torno dela, né? E quando ela tem sims o tempo inteiro, é isso que acontece. O mundo começa a girar em torno, de modo que se eu saio, se eu faço qualquer coisa, se eu vou ter sim para absolutamente tudo, até para receber um bilhetinho na agenda não tem problema, porque meu pai vai acabar assinando lá e tudo bem, ele vai dizer sim. Não, então o não é importante, como o Caio disse, para educar, não só para gerar escassez ou para dizer alguma coisa em relação a como a gente está, né? Não é bem assim. E o que a gente vem falando dessa geração, né, é uma geração que, como escuta poucos nãos em casa, ou como é pouco contrariada, como está sempre no controle de tudo sem limites, começa a ouvir alguns nãos na vida e começa a se frustrar e não sabe lidar com isso, né? Então, escuta um não no emprego, não aguento mais, quero sair. Escuta um não no relacionamento, nossa, vou tirar minha vida, né? Tem gente que tira a vida, infelizmente, por conta disso. Por não ter escutado alguns nãos na infância, na adolescência, ter crescido sem limites e não saber lidar com essa situação de ser rejeitado, digamos assim, ou de não ter algo naquele momento que a pessoa que queria, né? Eu tô rindo nem tudo aqui. Na vida a gente tem na hora que a gente quer, né? É verdade. Eu tô rindo aqui porque o Caio reproduziu a fala da minha terapeuta no pós-separação.
Olha, você sofre muito com o seu divórcio por conta de nunca ter sido frustrado, nunca ter recebido um não, né? Às vezes até o processo de luto é importante nesse sentido, porque a pessoa se vai e você nega, não é, né? Sim, Quantas vezes você não verdade. ouve, não, né? Aquela coisa, não é possível que ela está partindo, né? E esses processos, eles são importantes, a negação, o luto é importante, podemos falar sobre isso em algum episódio lá no futuro, mas é importante receber não justamente por conta de você entender as frustrações de uma forma mais madura, senão vira um baque muito grande. Não é possível que eu tô sendo negado, né? E tem um outro ponto também, até um pouco mais sensível, que a gente até pensou em falar num outro momento, mas pensando na criação de homens, né? Nós temos filhos homens, eu tenho uma filha menina também, e nós queremos criar homens que não sejam machistas, né? Que não se sintam superiores simplesmente por serem homens, e a gente está vindo no final de semana com 3 casos horríveis de feminicídio de homens que não souberam escutar não das suas ex-atuais esposas. Então, tô chocado com o que aconteceu nesse final de semana e imagino, acho que vocês estão por dentro, hoje é dia 8 de dezembro, final de semana aí 6 e 7, matou a esposa a facada porque ela queria se separar. Ou seja, ele ouviu um não. Ouviu um não e não aceitou. E não aceitou. Que tipo de criação? Quantos nãos esse cara escutou na vida? Assim? Ou ele sempre sentiu que tudo deveria acontecer da maneira como ele queria por ser homem? Como que foi a criação? E aí ele se utiliza de uma suposta força também, então por ser homem, então não posso ser negado, sou forte, junta tudo isso. O outro ouviu um não também da ex-companheira e mordeu a boca, arrancou um pedaço. Eu não consigo conceber esse tipo de coisa, né? Não foi? Arrastou no carro, porque justamente era uma mulher também que queria se separar. Ou seja, eles ouviram um não e não souberam lidar com essa situação. É muito triste, né? Então, olha a responsabilidade do não, né? De negar as coisas que também nós poderíamos simplesmente dizer sim, né? E às vezes o dizer sim, por outro lado, também alivia, né? Aquela ideia de que, olha, tô aqui cansado, o meu filho tá querendo ficar lá 2, 3 horas na frente da tela, foi assunto nosso aqui, e para que eu não precise brincar, o sim vira alívio. Já fiz isso, já. Né? Quer saber? Posso comer mais um chocolate? Já tinha comido 10, só mais um. Dá mais um sim lá. Eu queria falar não, falei, vai, come, vai. Então, a gente faz isso no dia a dia. E claro, como o Caio disse em outras situações aqui, às vezes nós usamos como ferramentas também, né? A tela como ferramenta e às vezes até um sim como ferramenta também, mas sabendo e de forma consciente que esse movimento é um movimento por conta de um cansaço, tá tentando se aliviar com o sim. O não, ele é poderoso, mas ao mesmo tempo ele é cansativo. Porque ele gera repulsa do outro lado. Passou né? o horário de dormir. Posso ficar aqui mais meia hora assistindo? Por favor. Não. Mas só mais 10 minutos, tá bom, vai. Tudo bem. E às vezes gera o conflito, né? E isso vai gerar estresse. Ou seja, o não é um gerador natural de estresse. Né? Geralmente a negação. Ninguém gosta de ouvir não. E aí, nessa de você falar não, você tem que estar disposto a entrar nesse universo estressante dos conflitos, do não puro, que vai te fazer ter que saber lidar. O sim alivia, mas o não educa. O sim é muito fácil, né? O não, ele constrói caráter. A gente tem que ter essa consciência de que vai pesar menos pra gente, vai doer menos se a gente tiver essa consciência de que eu tô falando não por um propósito muito maior do que simplesmente algo que eu poderia oferecer agora, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, Especialmente quando eles vêm com aquele, sabe, por favor, papai. É muito difícil. Sim, aquela carinha de gato de botas, aquele olhão, o gatinho do Shrek, né? Mas tudo bem também, em alguns momentos a gente ceder, né? E não sermos tão inflexíveis, né? Acho que o não também, se você fala não o tempo todo, você se mostra também muito inflexível, né? Já me vi fazendo isso também como quem tenta provar certa autoridade. Já que eu combinei... Então, eu vou dizer não mesmo, serei inflexível porque já disse não. Qual é que eu vou voltar atrás? Não, voltar atrás. Nós vamos falar sobre isso em algum momento quando o assunto for erro. Mas voltar atrás também é importante.
Eu me lembro de uma viagem que nós fizemos recentemente, em que estava frio, chovendo, estávamos prestes a voltar de viagem, e Emanuel olhou a piscina e falou, posso? Aí eu falei, não. E aí tudo começou a fluir no sentido de que poderia, sim. Um pouquinho só, ele só ia bater a bundinha na água lá, depois ia tomar um banho e tudo bem. E eu comecei a falar, não. E já não tinha mais o porquê, esse não. Não, não pode. Até que vieram a mim e falaram, mas pensa bem, por que não? Será que não dá para ele dar um mergulhinho lá? É rápido, ele já não vai tomar banho? Aí eu olhei e falei, tá bom, sim. Só que é um sim com cara Parece de não ainda. Orgulho ferido, o orgulho né? ferido, Orgulho né? ferido. Então o não pelo não também, ele não me parece ser tão saudável. E é muito legal ter esse tipo de contato, essas pessoas ao nosso redor também, que nos fazem enxergar, às vezes, uma situação de uma outra maneira. Você tá tão rígido ali no não, porque eu combinei, porque eu quero. E as pessoas também, olha, pensa bem, agora é uma oportunidade importante, talvez você não vai viver isso de novo. Por que você tá sendo tão rígido, tão inflexível? O não tem dessas. E a gente não gosta de escutar esse palpite, né? Então, eu que sou pai, eu que defino, não vem me falar o que eu tenho que fazer. Hoje virou moda isso, né? O quê? Todo mundo quer falar como eu exerço a paternidade. E não é bem assim. Com o Melhor Pai do Mundo, eu pelo menos venho sentindo isso, Caio. Uma pressão própria de ser o melhor pai do mundo. E não funciona muito assim. Funciona. As pessoas cumprimentam a gente e falam, e aí, o melhor pai do mundo? Eu fico pensando, cara, preciso ser o tempo hoje, inteiro ser o melhor hoje. pai do mundo. E não é assim. Tanto que Mas a gente deixou claro desde o início que o fato de nos considerarmos os melhores pais do mundo significa que nós refletimos o tempo todo sobre a paternidade, né? E é isso que nos torna os melhores pais do mundo. Assim. Ninguém é perfeito, né? Quem diz quem é o melhor pai do mundo, não somos nem... Meu filho que vai dizer, né? Mas há essa pressão, mas eu também tô começando a sentir isso. E aí eu fico tentando amenizar um pouco, porque afinal de contas sou um pai comum. Eu tô sendo julgado o tempo todo, né? Deixa eu ver o que ele vai fazer agora, porque ele falou lá no podcast que nessa situação ele faria tal coisa. Eu ouvi outro dia, saindo um pouquinho do assunto, Caio, o que é um absurdo no meu ponto de vista. O meu filho dizendo, porque alguém falou pra ele, sabe-se lá Deus quem falou pra ele, que o que nós fazemos aqui é discurso motivacional. Já tem hater por aí faz parte. Falando de... faz parte. Olha, o que vocês fazem lá é discurso motivacional, pai, foi o que me disseram. Como que isso chegou pra ele, né? Sei lá. Bom, e que na verdade, no final das contas, o que nós fazemos aqui é quase uma terapia. Ninguém aqui tá querendo falar o que é pra ser feito e o que não é. Quer falar não. O que aconteceu aqui? Caiu? Foi. Segue, tá tudo certo. Segue. Não, pode seguir, a gente nem vai cortar. Deixa a Lê tá aqui, ó, dá tchauzinho aí, Lê. Então nós estávamos... Você estava falando do Emanuel nessa questão do discurso motivacional no podcast. Então, e desse discurso motivacional a gente não quer o que é certo, o que é errado, se você deve dizer não ou se não deve dizer não. Não funciona assim. A gente se motiva por consequência. A gente se motiva aqui ao conversar, ao debater, e é isso que nós queremos fazer. Né? Nosso grande propósito no Melhor Pai do Mundo sempre foi ter aqui dois pais, né? Acho que é inédito, dois pais falando sobre paternidade. Né? Esse é o nosso propósito. E você falou da visão do Emanuel. Os meus também me veem fazendo qualquer vídeo com o celular, você vai colocar no Melhor Pai do Mundo. Né? Eu falei, não, isso aqui é meu, não tem nada a ver com isso. Aí vira isso, né? Né? E eu acho que a gente tá com uma novidade agora, galera, entregando uns cartões, né? Acho que é bom de falar. Tem aí. Não tenho aqui um agora. Mas a gente tá andando pelas ruas, pelos shoppings. Por onde a gente vai, a gente carrega os cartões do Melhor Pai do Mundo. Sempre que a gente vê um pai ali exercendo a paternidade, né, com seu filho, a gente vai entregar. É um caso curioso. Conta aí o William Girardi. Caso curioso é que eu outro dia me peguei com 15 cartões e falei, vou entregar os 15. Eu vou ficar passeando aqui pelo shopping, vou ver os pais exercendo a paternidade e vou entregar para os pais. 2 deles se emocionaram, talvez queriam ouvir ali exatamente aquilo, que ele era o melhor pai do mundo, porque estavam se esforçando e era claro que eles estavam ali num momento muito dedicado. Mas um deles, que estava com um carrinho de bebê assim, eu fui entregar para ele e falei, não, obrigado. Aquele não, obrigado, como se alguém fosse vender algo para ele. Falei, não, é só uma mensagem de um pai para um pai. Não, obrigado, não.
Aquilo me respeita, tocou. né? Tudo bem. Respeitei, mas você vê, voltou a criança também. Cara, eu não quero ser negado nem para isso. Então, os pais, eu acredito, eles precisam se desafiar, principalmente os pais que foram pouco negados, a quebrarem o ciclo e passarem a negar também, porque senão Como é a que gente foi ouvir um não, segue assim, em entregando frente. uma mensagem? É difícil, né? Pô, tô aqui Não, fazendo... mas é uma mensagem tão legal, né? É que ele não estava afim de ouvir mesmo. E tem outra coisa que eu escuto muito, eu que sou pai de um menino e uma menina, é que o pai normalmente é mais flexível com a menina, né? A menina pode tudo. E que o Isso eu menino, não o pai é sei. mais... É verdade? Ou o contrário, né? A menina não pode nada, a menina ouve muito mais nãos, e o menino pode tudo, né? Eu já falei sobre isso aqui, que eu tento sempre estabelecer a mesma regra, o mesmo limite Sim. para ambos, né? Porque Criação de meninos e meninas. nós falamos sobre, né? Mas é algo que é muito comum em conversas, assim, em comentários e brincadeiras. Né? A menina consegue tirar tudo do pai. O pai não consegue falar não. E para o menino, o pai, talvez em algumas situações, ele é mais rígido e tal. Não tem contexto, Caio? Depende do contexto. Por exemplo, em alguns contextos a menina tende a receber mais sim do que não, e em outros contextos o menino. Não tem isso. Eu não me vejo fazendo isso. Não me vejo fazendo isso. Eu tento o máximo ser o mais justo mais justo possível, igualitário possível. Assim. Mas acontece. Sem essa diferença, né, de gênero. Uhum. Não sei se já me peguei... não parei para pensar. Será que eu já cedi um pouco mais para um ou para outro? Sim. Mas é o que normalmente a gente escuta, né? Que a menina cresce, o pai coloca muito mais limite, não pode nada, a menina ouve mais nãos, mas ao mesmo tempo ela consegue tudo o que quer. E que o menino meio que pode tudo, mas o pai é mais firme. Sim. Talvez os pais aí que tenham meninos e meninas possam comentar no... Será que existe isso? No contato @omelhorpaidomundo.com.br. Boa. Essa hora, na hora da edição, eu coloco aqui, bem aqui. Assim. Agora tem um negócio aí, Caio, que acho que vale a gente discutir sobre limite e rejeição, né? Porque há nãos que se dão porque existe um limite ali, e há nãos que se dão justamente por conta do pai ser autoritário. Esse é um ponto importante, porque nós não deixamos de pensar sobre aquela questão da firmeza e da autoridade. Eu acho que ainda precisa ter escuta, conversa, precisa ter a troca, como o Caio disse, respeitando a hierarquia, mas precisa haver troca, né? Há pais que são autoritários por serem. E eu acho que esse tipo de não é aquele sobre o qual a gente estava falando. É um não que não abre espaço para conversa. Esse não também, eu não sou do tipo que defendo. Eu sou do tipo que defendo um não que conversa com os limites e não com a rejeição. O que você acha? Acho que hoje o pessoal tem confundido um pouco isso com aquela história da educação positiva, sabe? Que é aquela coisa do... A gente vê muito meme na internet, assim, né? Você quer tomar banho com a toalha azul ou com a toalha verde? Para impulsionar o cara a tomar banho de qualquer jeito. Para não ter que negar. Eu acho que isso não funciona o tempo todo. Acho que tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais firme, sim, né? Tem momentos que não dá para conversar, mas na maioria das vezes acho que é possível e a gente tem que fazer um esforço para conseguir dialogar. A gente falou várias vezes aqui que nós viemos de uma geração que conversava pouco com os pais, né? E isso trouxe consequências para a nossa personalidade. E a gente acredita num futuro bom, num futuro empático, justamente porque a gente nunca conversou. Os pais nunca passaram tanto tempo, né? Saiu uma pesquisa recente. Você postou outro dia. Os millennials nunca passaram tanto tempo com os filhos quanto a nossa geração. Então, naturalmente, é uma geração que vai ter muito mais conversa, muito mais diálogo, muito mais contato. Então, é uma consequência ser uma geração menos autoritária, menos inflexível, né? Que participa mais. Então, acho que está dentro do nosso contexto atual. E vejo isso com bons olhos, sem que a gente perca a questão da hierarquia. A última palavra é nossa, mas a gente pode explicar. É importante explicar os porquês, né? Eu vou lhe dar um exemplo de quinta. Eu já falei sobre esse caso. Às quintas-feiras eu fico com o Emanuel. Em uma semana eu fico só na quinta-feira. E nesse dia a gente fica muito eufórico. A gente quer ficar junto e aproveitar aquelas horas que a gente vai curtir ali, que a gente vai ficar junto. E o que começou a acontecer? A gente começou a desequilibrar quanto às regras, quanto à rotina, não é? Se eu fosse extremamente rígido e dissesse, não, é assim que vai acontecer, eu estabeleceria alguns limites ali, que na verdade eu acho que nem seriam, porque os limites existem, mas eu estabeleceria algumas regras muito duras,
que impediria a gente de conversar e mudar um pouco o jeito de ser. Então, eu comecei a perceber isso com ele. Ô pai, dá pra gente tomar banho mais tarde hoje? Né? Eu poderia, se fosse inflexível, dizer não, mas eu entendi o contexto e veja, ele conversou e nessa de abrir o jogo, a conversa flui. E aí vira não se ele disser, eu posso jogar bola o tempo inteiro e não tomar banho tendo jogado bola até tarde e ficar até 1 da manhã? Não. Aí foi muito além. Mas acho que essa flexibilidade, o não, ele deve ser mais... E tem menos duro, mais fluido isso. hoje. Quando você senta para jogar um jogo de tabuleiro com seu filho que tem regras e ele quer fazer algo que está fora da regra, por exemplo, e você fala, não pode. Ele vai perguntar, por que não? Porque está na regra. Então você tem que cumprir as regras e fazer a sua parte. Sim. Então esse momento, olha que lindo, né? É um momento ali de conexão através de um jogo que você também está ensinando o que pode e o que não pode, né? Sim. Não tem que ser necessariamente o tempo todo na imposição. Pode ser de uma outra maneira, né? E não dá pra conversar sobre as regras do jogo. Tá lá a regra. A regra tá aqui. A linha, nessa vez eu vou mudar. Pode mudar? A linha pode um pouquinho mais para trás? Não pode. Não pode. Perdeu. Tem muitas maneiras. Tá fora do seu alcance. Tá fora do alcance. Não é que tá fora do alcance. Tem muitas maneiras de dizer não, sem, obviamente, ferir a hierarquia, né? Sem ser autoritário. É uma questão de equilíbrio, né? A gente sempre fala muito sobre isso. Tudo que é demais faz mal. E acho que o não entra nesse ponto, assim. A gente tem que ter consciência do não, saber o porquê que estamos falando não, mas saber conversar e dialogar é importante. E aí vira não é não com interrogação. O que vocês acham? Não é ou não? Ou não é com exclamação, né? Por vezes não é não com exclamação, por vezes não é não com exclamação, com interrogação, né? Então depende muito do contexto. Aí. É isso. Manda aí pra gente o que vocês acham. Não é não com interrogação ou não é não com exclamação? E qual foi o não mais difícil, hein? Acho que é uma boa. Que eu já disse? Que não mais difícil, hein? Cara, não consigo lembrar assim, de uma situação de um não tão grande assim. Eu acho que eles escutam poucos nãos de mim. Deveria ouvir mais? Não sei também. Acho que eu tô conseguindo estabelecer uma relação segura, com limites. Eles conseguem entender que às vezes que eu digo não é porque realmente naquele momento não é possível, né? Mas sem ser autoritário, sem ser inflexível. Por vezes eu sou flexível de propósito. Já contei a história do fast food, né? Que um dia eu que surpreendi, falei, não, hoje nós vamos lá antes deles pedirem, que eu falava não o tempo todo. Então acho que eles entenderam também essa dinâmica, né? Esse contexto. Assim, eu não tenho questões de desobediência, de indisciplina. Eu acho que neste ponto tenho conseguido seguir bem. E Emanuel, qual foi o não mais difícil que ele escutou? Cara, teve um que foi bem difícil, eu não esqueço nunca, que é quando nesse impasse da separação, ele pegou uma lâmpada, acho que eu já te falei essa história, né? O vovô deu uma lâmpada para ele, brincando, uma lâmpada dessas de gênio. Então ele esfregava a lâmpada e dizia, eu vou fazer um pedido. E teve um pedido que ele não queria falar para mim. Até que ele falou. E um dos pedidos era que mamãe e papai ficassem juntos, né? E ali ele fez até uma pergunta para mim, do jeitinho dele, mas vocês não vão ficar juntos? E aquele não foi o mais difícil, que eu falei para ele, não. E ali eu não tinha muito o que falar. Como explicar, né? Eu disse não, ou seja, o gênio não realizaria o desejo dele, né? E aquele não ali para ele foi tão duro, porque foi tão seco e duro para ele, porque ele sentiu na hora e nem o gênio resolve essa, será? Né? Não. Foi um não bem difícil, bem duro esse. Faz parte. Faz parte. Com certeza ele vai crescer muito com isso, assim. Vai ajudar muito a formação do Emanuel. Sem dúvida. Obrigado a você que esteve com a gente em mais um episódio aqui do Melhor Pai do Mundo. Siga-nos nas redes sociais, @o Melhor Pai do Mundo Podcast. Envie o seu comentário não é não com interrogação ou com exclamação para contato @omelhorpaidomundo.com.br. A gente te aguarda. E mais, hein? Quem não nos segue e que acompanha a gente, segue. Eu vejo lá nos números. Muitos não seguidores acompanham a gente e não seguem. Vamos transformar esse não em sim. Sigam-nos. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, William Girardi. Valeu.